Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente. Boa noite à nossa audiência aqui, a quem acompanha pela TV Câmara, vereadores, vereadoras. Eu não sou do tipo que me distraio com provocação. Então, performances aqui não vão ser suficientes para me tirar o foco. Eu tenho foco, tenho convicções e uso dessa tribuna para defender essas convicções. Hoje é um dia em que a gente lembra de um momento muito triste da história brasileira, porque há 61 anos a nossa democracia foi duramente golpeada quando os militares depuseram um presidente legítimo, João Goulart, sobre acusações, alegações falsas de que era uma ameaça comunista, porque dentro do programa do João Goulart existiam medidas como reforma educacional, como reforma agrária, como reforma urbana, garantia de direitos para os trabalhadores, e tudo isso sempre foi lido pelas elites nacionais como uma ameaça aos seus interesses. E, a partir daquele momento, se instaurou no Brasil um regime altamente autoritário, violento, que suspendeu os direitos sociais, que instituiu a censura na imprensa, que matou, torturou centenas oficialmente, 400 e poucas pessoas foram assassinadas pela ditadura militar. Os números não oficiais indicam que esse quantitativo pode ser muito maior. E mais de 20 mil pessoas foram torturadas nos porões da ditadura militar. Um deles, é importante a gente lembrar, foi retratado agora recentemente no filme que ganhou um Oscar, que foi o Rubens Paiva. Todo o Brasil ficou conhecendo o pior lado da ditadura, o lado mais sanguinário da ditadura. Mas existem muitas outras passagens, muito piores, inclusive, que a do Rubens Paiva. Stuart Angel, por exemplo, foi esfolado, teve a sua pele toda esfolada e foi barbaramente torturado antes de ser morto na base aérea do Galeão, um jovem de 25 anos, porque se opunha ao regime de exceção. Então, esse momento é o momento em que a gente precisa lembrar para reforçar o nosso compromisso com a democracia, para reforçar a importância da gente ser vigilante, da gente não aceitar mais nenhum tipo de golpe nesse país. E é por isso que aqueles que tentaram dar um golpe no Brasil para impedir novamente o presidente legitimamente eleito pelo povo, pelo voto direto do povo, de assumir e exercer o seu mandato. Todos aqueles que se insurgiram contra a democracia precisam pagar. E o maior bandido da história desse país, Jair Bolsonaro, vai passar uma temporada muito longa na cadeia. E, para desgosto dos bolsonaristas, o presidente Lula ainda vence a eleição de qualquer adversário, inclusive do Bolsonaro. Todas as pesquisas indicam isso. Porque o povo lembra o que passou na mão desse governo quando nós tivemos uma pandemia e quando o governo escolheu atrasar a compra da vacina, quando o próprio Bolsonaro desestimulava as pessoas de se vacinarem. 700 mil pessoas, cerca de 700 mil pessoas perderam a vida. A vida do povo piorou muito durante o governo Bolsonaro. Quem não lembra aqui das filas para pegar ossos, porque as pessoas não tinham condições de colocar comida na mesa. E o governo Bolsonaro propôs, naquele momento, um auxílio de R$200. R$200, que só foi alterado no Congresso por muita pressão popular a partir de uma proposição da bancada de esquerda. Porque se não fosse a bancada de esquerda, o povo teria passado fome. Então, isso tudo é importante que a gente lembre, que a gente rememore, para que a gente possa, cada dia mais, fortalecer a nossa democracia.
Eu, presidente, na última sessão não pude estar presente porque estou de atestado médico, na verdade, até quinta-feira, mas dei uma melhorada e vim. Mas acompanhei um pouco do debate que aconteceu aqui e eu quero reafirmar algumas coisas, né? Quer dizer, há uma crítica sobre a forma como a gente conduz as nossas divergências de maneira pública. Há uma crítica sobre como a gente apresenta os problemas que existem nesse governo, na educação. Mas eu quero lembrar a todo mundo aqui que eu não fui eleito para fazer propaganda de governo. Por isso, não esperem de mim que eu vá destacar eventuais pontos positivos que podem ser pensados no meio dessa crise que a gente vive na educação pública da cidade. Eu não vou fazer isso, porque eu fui eleito, assim como todos nós, para fiscalizar o executivo. E eu nunca vi fiscal fazer elogio. Eu nunca vi. Fiscal precisa ir em cima do que existe de errado, e tem muita coisa errada. Muita coisa errada na educação. Eu ouvi aqui dizer que a merenda está boa na maioria das escolas, mas se a merenda não tivesse boa, não seria caso de crítica, seria caso de prisão. Porque só o que falta é a gente achar que o governo cumpre o seu papel só porque coloca merenda para as crianças. Mas o ambiente em que elas estudam é um ambiente impróprio, é um ambiente degradado. São escolas, como eu já disse aqui, que não oferecem água potável, porque o bebedouro é ligado direto na rede, não tem nem filtro. Vários casos desse tipo. Os extintores, o Juliano foi lá no Castelo Branco, pôde confirmar a denúncia que eu fiz aqui. Os extintores todos vencidos. Banheiro sem porta. Janela com vidro quebrado. Elevador quebrado. Há muito tempo já. Então, as crianças que têm dificuldade de acessar, que são PCDs, não conseguem estudar. A gente não tem professor de apoio. Há uma estimativa que centenas, várias centenas de crianças PCD não podem concluir o seu ano letivo porque simplesmente o governo se recusa a chamar os professores de apoio para poder garantir um direito fundamental, que é o direito que toda criança tem de ter acesso à educação. Lá no Castelo Branco, por exemplo, fica todo mundo segregado numa salinha. Quem é cadeirante, agora está todo mundo segregado numa salinha. E, às vezes, são de séries diferentes, porque não conseguem acessar, porque o governo não consegue resolver um elevador. É um governo que não se propõe ao diálogo, porque não consegue negociar com os professores um reajuste. Não consegue sentar à mesa para negociar, os professores estão com salário congelado, não se paga o piso, não se resolve um terço do planejamento. Então, que governo é esse que teve tanto dinheiro e não conseguiu, na verdade, aprofundou os problemas que a gente já tinha aqui na educação? Esse ano, a gente vai ter a divulgação de um novo IDEB. E não se surpreendam se a gente tiver mais uma queda no IDEB da cidade de São Gonçalo. Não se surpreendam se, ao invés do penúltimo do Estado, São Gonçalo virá o último, virá a pior cidade em qualidade de educação no estado do Rio de Janeiro, porque essa crise que a gente vive na educação está nos levando para este lugar. E quando a gente aqui faz o alerta, a gente faz o alerta também para que as coisas possam melhorar, para que o governo se mexa, para que o governo veja os problemas. Quando a gente faz a crítica, não é a crítica só para atingir politicamente, não. É a crítica para que o problema seja resolvido, porque o governo tem os instrumentos para resolver os problemas. Não dá para ficar colocando a culpa sempre na falta de recursos. Porque aí não dá, porque nós vamos comparar com os governos anteriores, que tiveram muito menos recurso e com precariedade cuidaram melhor da educação do que esse. Então é nesse sentido que sempre a gente faz a crítica. Eu sempre vou fazê-la de uma maneira respeitosa, sempre vou fazê-la na intenção de resolver os problemas, sempre vou estar à disposição para contribuir quando for demandado, mas nunca vou me furtar do meu papel de fiscalizar. Esse eu não abro mão, porque não vou trair os votos que eu tive. Todo mundo sabe o quanto é difícil chegar aqui, presidente. Chegar aqui sendo oposição é muito mais difícil.
chegar aqui sem ter espaço no governo, chegar aqui sem ter influência para receber obra. É muito mais difícil. E eu vou honrar cada voto que receber. Obrigado.